Gente, eu tenho um apreço e uma alegria muito grande quando estou com os meus irmãos da Inove, vocês sabem disso. E o Jucimar é Inove, está lá em Araguaína, mas é Inove. Ele é um querido, a família dele é muito querida, a mim amo muito, Dona Vanessa, as crianças, Dona Loame, seu Joãozinho, que está fera para danar, né? E eu estou muito feliz e alegre de poder bater esse papo aqui com o nosso Bispo Jucimar, né? E nós combinamos durante a semana, deixa eu baixar um pouquinho mais o som para ver se não tá atrapalhando, se não tiver muito alto aí para vocês, daqui a pouquinho eu subo um pouco. E nós combinamos de bater um papo sobre perdão. Sobre perdão. E esse é um tema que, às vezes, é tão necessário para nós, às vezes é tão necessário no nosso dia a dia, é tão necessário para nós, porque às vezes a gente vai se sobrecarregando de algumas coisas, a gente vai trazendo alguns pesos para nós que nós não devemos carregar, e o perdão, nesse instante, ele se torna uma ferramenta fundamental. Se torna uma ferramenta fundamental para a gente continuar caminhando no dia a dia. Agora, o interessante é que às vezes a gente acha que o perdão... Estou fazendo uma pequena introdução aqui, Jucimar, enquanto ajusta aí direitinho, tá ok? Então a gente pensa... Já ajustou. Às vezes a gente pensa que perdoar é algo difícil. Mas não é. Na verdade, perdoar é algo extremamente prático. Estamos juntos de novo aí, Jucimar? Estou ouvindo bem agora. Está me ouvindo também? Eu estou te ouvindo bem. Então, assim, nesse instante eu estava fazendo uma pequena introdução, enquanto conectava aí direitinho. E aí eu estava falando assim, que às vezes a gente acha que perdoar é algo tão difícil, tão complicado, mas não é. É necessário um pouco de prática, um pouco de exercício, um pouco de autolibertação, de se colocar à disposição, de estar disposto a aceitar o outro como ele é, né? E eu dizia lá no domingo, Jucimar, só para mim começar a te fazer logo a primeira pergunta, e vamos ver se a gente encaixa aqui direitinho com a conexão aí, eu dizia lá no domingo que o primeiro ponto que a gente deve identificar para que a gente compreenda o poder do perdão e da necessidade de estar perdoando todos os dias é que a gente precisa honrar e respeitar e aceitar o outro como ele é, né? As pessoas são falhas, como eu sou falho. Como eu sou falho, às vezes eu imagino que o outro também é falho. Então, assim, a primeira coisa é a gente honrar e respeitar e aceitar que o outro pode errar também. É um ponto fundamental para a gente começar a praticar o perdão com tranquilidade, né? E perdoar é liberar tanto o outro para que ele siga o caminho dele e liberar para que a gente também siga o nosso caminho. Eu comecei com essa fala, né? Eu comecei com essa fala. E aí eu já quero começar a ouvir você, o que você pensa a respeito disso. O que é o perdão? Como é que funciona? Vamos colocar em termos práticos, melhor dizendo, essa questão, porque às vezes a gente coloca um glamour muito grande, eu penso assim, tá? A gente coloca um glamour muito grande em algo que não precisa. Pelo contrário, é preciso exercitar muita humildade para poder aprender a perdoar. Então, eu queria lhe ouvir a respeito disso aí. Como é que está a nossa conexão aí? Consegue me ouvir ainda direitinho? Estou ouvindo perfeitamente. Essa questão do perdão, eu vi o culto no domingo, tá? Eu fiquei bem atento. E uma coisa que eu até divido isso em duas etapas, né? Tem aquela questão que o senhor disse assim, que perdoar é muito fácil. Para mim, perdoar é muito fácil. Para o meu perfil de pessoas, perdoar para mim é muito fácil. Eu me lembro muito bem que eu estava fazendo um treinamento há uns 2 anos atrás, e eu tinha um problema muito sério mesmo com uma pessoa, a qual vinha já tinha um tempo, né? E eu não sentia muito, porque eu levo as coisas assim muito tranquilo, sem sentir às vezes essa repercussão dentro do meu coração, mas isso estava fazendo mal para minha esposa,
e para minha família em si, né? E eu lembro que dentro desse treinamento, isso veio à tona no meu coração. Eu falei, gente, por que eu não pedi o perdão para essa pessoa aqui mesmo, né? E essa questão de pedir o perdão, eu me lembro que eu mandei uma mensagem para essa pessoa dentro do treinamento. Dentro do treinamento, eu falei que a minha família não conseguia ser feliz sem eles, né? Certo? E eu resolvi esse problema dentro do treinamento pelo WhatsApp mesmo, certo? Então, o que que acontece? Isso fez muito bem para mim, muito bem para minha família, né? Agora, uma coisa que é interessante a gente frisar e colocar isso, porque tanto o perdoar como qualquer outra atividade que você vai fazer na sua vida, ela necessita de exercitar isso. Nós somos o que nós fomos treinados para ser. Se eu fui treinado para perdoar, se os meus pais tinham facilidade em perdoar, se as pessoas que eu convivo, elas têm a facilidade em perdoar, em dizer assim, deixa isso para lá, não vale a pena sofrer por isso, olha, se conserta, as pessoas erram. Se nós temos essas pessoas do nosso lado, se nós convivemos com essas pessoas do nosso lado, isso se torna fácil para a gente, porque a gente está constantemente treinando a perdoar. Agora, quando a convivência da pessoa ela é de pessoas que ela é um pouco rancorosa, que elas guardam no coração, e até me vem aqui na mente agora, um dos cultos que o senhor ministrou, o senhor falava de 2 sentimentos dentro do coração às vezes, né? Às vezes você está triste à tarde e alegre à noite. Sim. Eu até me lembro desse termo, né? Uhum. E isso é muito importante a pessoa entender que é fácil desde que as pessoas que ela convive tenha também o hábito de perdoar. Se as pessoas que ela convive não têm o hábito de perdoar, não têm o hábito de incentivar o perdão, isso vai se tornar uma coisa muito difícil para ela e, às vezes, até, como eu costumo dizer, né, uma crença limitante. Uma coisa que ela acredita que limita ela não só de ser feliz, como de fazer outra pessoa feliz também, né? Eu estava meditando hoje, até na questão dessa live hoje, na questão lá de Paulo, né? Quando ele escreve uma carta a Filemon, pedindo para perdoar Onésimo, né? Olha, Onésimo, que era um escravo de Filemon, que tinha roubado Filemon, né? E provavelmente Filemon, apesar de ser um homem de Deus, uma pessoa muito respeitada por Paulo, muito amada por Paulo, muito amada pela igreja, Paulo ele escreve uma carta para a igreja, escreve uma carta pessoal para Filemon e diz para ele perdoar Onésimo. E se Onésimo tivesse roubado alguma coisa dele, para colocar na conta de Paulo, que ele pagava depois, né? Então, nós vemos dentro dessa carta Paulo que tinha o hábito do perdão, né? Incentivar Filemon, um servo de Deus, com o coração cheio de mágoa. E ensinado Onésimo a voltar lá e consertar o erro dele. Né? Perfeito. Certo? Então, essa questão do perdão, ela é fácil para nós que já exercitamos isso, né? Às vezes até no automático, você viu que você errou, você já pede perdão ali, já pede desculpa, né? Ou até as pessoas que estão ao seu redor, você também incentiva a não levar essas coisas para o coração. Porque nós entendemos que toda emoção negativa, ela vai provocar um sentimento negativo. E esse sentimento negativo, ele tanto prejudica quem está sentindo ele, como aquela outra pessoa que foi ofendida ou que ofendeu também, né? Certo? Então, eu entendo que ela é muito fácil para as pessoas que elas estão exercitando isso sempre, né? É a mesma coisa eu pegar eu e o senhor que está acostumado a desse pique aí, andar direto, né? E pega o Jucimar totalmente sedentário, né? Aí você vai falar assim, andar 3 km para mim é fácil, para o Jucimar é muito difícil. Jucimar, agora pensa comigo o seguinte, pensando nessa pessoa que você figurativamente falou, está sedentário no sentido de pedir perdão, não exercita isso com muita frequência. A gente sabe e entende e compreende que existem certas barreiras, né, que a gente cria mentalmente para isso. Mas, em termos de dicas práticas, como é que a gente faz isso? Tenta dar alguma dica para nós. Como é que a gente faz isso? Alguém cometeu alguma coisa comigo. Como é que eu chego nessa pessoa? Como é que eu falo para ela? Vamos tentar dar alguma dica prática de como começar? Porque, de repente, às vezes falta só um passo para alguém saber como começar, para daqui a pouco ligar para um ente querido, para ligar para uma pessoa amiga, uma amada,
que de alguma maneira ela ficou sensibilizada com alguma coisa, se feriu, e ela simplesmente precisa saber como começar. Vamos tentar dar uma dica bem prática de como fazer isso? Eu vejo essa situação, pastor, assim, eu me lembro muito bem quando eu era criança, a minha mãe fazia um chá, que eu não gostava muito desse chá, era um chá de uma erva chamada losma. É muito ruim, ruim demais. Então, quando a minha mãe fazia aquele chá, eu começava a inventar desculpa para não tomar, para ficar protelando não tomar aquele chá, mesmo sabendo que aquilo era um remédio para curar o que eu estava sentindo. Certo? O grande problema hoje das pessoas que elas têm essa dificuldade, e é uma das coisas mais natural do mundo, a gente se magoar e magoar as pessoas todos os santo dia, né? No trabalho, dentro da família, às vezes uma brincadeira que a gente faz, você está ali querendo se divertir e com amigos ou parentes ou colegas de trabalho e você acaba provocando uma situação. Então, assim, normalmente é não deixar para depois. Você percebeu que aquele comentário, aquela brincadeira foi desagradável, ou aquela situação, já que você não teve, às vezes, a inteligência emocional de antever o problema, olha, eu não vou fazer isso porque pode gerar isso. O bom seria se as pessoas pensassem um pouco mais antes de fazer as brincadeiras, antes de fazer os comentários, ativamente, né? Como isso, às vezes, não acontece, o certo é não protelar. E uma das coisas que é importante, se você até voltando no assunto de Paulo, você vê que Paulo ele fala para Filemon assim, apesar dele ter autoridade sobre Filemon, apesar dele saber que Filemon acataria qualquer pedido dele, mas ele pede com carinho, ele pede com respeito. Então, sempre que você for se dirigir a uma pessoa, inicia pedindo perdão. Olha, eu queria pedir perdão pelo que aconteceu. E você pode fazer isso, às vezes fala, não, eu não posso sair, que agora tem esse Covid aí, não pode sair de casa. Pega teu telefone. Se você não quiser ligar, manda uma mensagem. Eu tenho certeza que essa pessoa está lá do outro lado, esperando essa mensagem. Certo? Fala bom dia para ela ou boa noite. Eu falo, eu não consigo viver desse jeito, não consigo viver sem a sua amizade, não consigo viver com esse peso no coração, eu quero te pedir perdão. Isso pode ser feito por mensagem, certo? Eu lembro que quando eu pedi perdão para essa pessoa lá nesse treinamento, pastor, a resposta, eu vi que ela visualizou a mensagem, mas a resposta dela para mim só foi vir no outro dia. Agora imagina, às vezes, quando você manda mensagem pedindo perdão e você fica o dia e a noite esperando a pessoa te responder. Isso pode acontecer. Então, se você fizer isso por mensagem, ou mesmo que seja presencial, ou que seja por telefone, o importante é você manter o controle emocional. Porque a pessoa ela pode não estar preparada ainda para liberar o perdão. Mas já foi um primeiro passo gigantesco. Então, o segredo, mesmo que você ainda seja, não, mas eu não vou pedir perdão porque não foi eu que errei. Gente, numa discussão, ninguém está certo. De acordo? Como é que eu posso dizer? Vamos lá, normalmente tem a família, ou é marido, as irmãs brigam, ou os irmãos brigam, e os sobrinhos fica tudo ali meio vendido, né? Certo? Acaba colocando um peso em cima de todo mundo. Às vezes o sobrinho não liga para o tio, não tem mais aquela convivência, ou aquela situação toda. Ou, por exemplo, quando é filho e pai, né? Sempre quando conversa com os irmãos, tem aqueles comentários chatos, né? Ou a mãe fica sempre com aquele peso no coração, meu filho, né? Aquela situação. Então, mais pessoas sofrem. Então, é muito importante você tomar uma decisão, certo? A decisão de mandar a mensagem, de fazer a ligação, de ir presencial com essa pessoa. Então, a decisão de tomar o remédio ou de dar o remédio para outra pessoa, ela precisa ser hoje, agora. Talvez nós estamos conversando aqui e você, depois que terminar essa live, pode formular uma mensagem e mandar para essa pessoa. Uma coisa eu garanto, o remédio cura. O remédio cura. Você não vai sofrer mais por isso, não protele isso. Então, é tomar a decisão de fazer isso. E quanto mais cedo, mais rápido, melhor, né? Porque quanto mais tempo leva, o sofrimento acaba. Mais vai ficando aquilo ali no coração da pessoa, no seu, e vai dificultando.
O Jucimar usou o termo inteligência emocional, né? A gente pode usar o termo maturidade, o termo crescimento, enfim. Isso é muito importante, queridos, porque assim, no pedido de perdão, você tem que ter o cuidado também de fazê-lo de forma tão tranquila e em paz, porque de repente o pedido de perdão pode virar um outro motivo de briga. Então, cuidado com esses detalhes. Quando você for pedir perdão para alguém, pense bem, elabore com tranquilidade, principalmente nesses dias de zap. Jucimar, eu tenho dito e tenho ensinado à igreja, eu acho que você chegou a ouvir isso na igreja, inclusive, porque há muito tempo eu falo sobre isso. Às vezes uma mensagem de zap, ela não escrita, ela não tem emoção. Ela não tem a emoção da voz. Então, de repente, você escreve uma coisa querendo dizer algo e a pessoa que está do outro lado, ela tem todo o direito de entender do jeito que ela quer. Então, queridos, em nome de Jesus, escute o que o Jucimar está falando. Tenha inteligência emocional, tenha paciência, tenha maturidade, veja o tempo certo. Se você escrever o texto, leia esse texto 3, 4 vezes até ter certeza que é o que você está querendo falar e aí você manda. Beleza? É diferente na voz, porque na voz você pode falar e a sua emoção está saindo da voz. E a outra pessoa do outro lado, mesmo tendo um filtro diferente, é mais simples, é mais fácil dela entender o que você está sentindo. Jucimar, eu estou dando essa dica porque eu lembrei que você ficou esperando um dia e uma noite. Eu fiquei pensando o que a outra pessoa estava processando nesse um dia e uma noite, até a adrenalina, a raiva dela passar para poder lhe retornar. Né? Então, assim, queridos, cuidado. Ouçam essa dica do Jucimar com tranquilidade. Parcimônia, paciência, caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Então, tenha inteligência emocional, tenha maturidade, ajusta direitinho tudo que você quer falar e aí você coloca para outra pessoa, com muita tranquilidade, para não gerar um outro peso. Beleza? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Jucimar, mas eu quero lhe perguntar. Lhe perguntar não, vou continuar batendo papo aqui, eu quero te perguntar uma outra coisa, vou entrar num outro assunto, que é assim, às vezes a gente tem dificuldade, muita dificuldade de perdoar a gente mesmo. Rapaz, eu já passei por cada situação que depois eu botar a mão na testa, igual eu estou colocando agora, e digo assim, meu Deus do céu, que besteira que eu fiz, que mancada que eu dei. E para mim me perdoar era muito difícil, muito, muito, muito difícil. Né? Então, assim, entendo que é um ponto que a gente precisa cuidar com carinho. O que é que você pensa a respeito disso? O que é que você diz para nós a respeito disso, do perdoar-se a si próprio? Essa questão de perdoar a nós mesmos, eu acho que ela parte do princípio da aceitação de que o erro ele é a oportunidade de um aprendizado. Opa, ótimo. Certo? Então, assim, o erro é o princípio. Só para repetir, só para gravar. O erro é uma oportunidade de aprendizagem. É isso. Isso, o erro é uma oportunidade. Guarda isso, as pessoas, quando ela parte para esse... a pessoa, quando ela parte para esse princípio, que o meu erro ela é uma oportunidade de aprendizado, ela vai ter um pouco mais de cautela. Fala, poxa, eu não posso tratar isso com banalidade. Eu preciso refletir aonde eu errei, quando eu comecei o erro, porque tudo na nossa vida ela tem um começo, e às vezes ela começa há semanas atrás, há meses atrás, até explodir aquele erro. Certo? Então, normalmente, quando a pessoa trata isso com negligência, ela transfere essa responsabilidade, ela diz assim, eu errei porque o fulano fez isso, eu fiz isso porque o fulano falou aquilo, foi porque choveu, foi porque fez sol, foi porque isso, aquilo, outro. Eu começo a não voltar aonde eu errei e me dar a oportunidade de aprender com esse erro e transformar o meu próximo passo em um grande recurso para conquistar aquilo que eu desejava, que eu almejava. Então, essa aceitação, e às vezes se você ficar se martirizando, é como se você não tivesse aprendido o teu erro. A Vanessa, minha esposa, ela tem sempre quando acontece alguma situação que eu vou chamar a atenção dela, ela me diz assim, meu amor, já está doendo muito por ter errado. Então, se está doendo muito por você ter errado, o que você precisa fazer? Transforme todo esse erro em um belo curso. Em como não errar de novo, certo? E começa tudo novamente, certo? Voltou lá atrás, refletiu aonde começou o erro, transformou isso numa bela de uma pós-graduação, certo?
entende que isso é remédio para sarar você mesmo e diz assim para você, olha, não cometa o mesmo erro mais, está aqui a cartilha, começa tudo de novo. Então, a parte do princípio da aceitação, tá? Todo o nosso erro do dia a dia, todos os erros que nós cometemos, seja ele profissional, seja ele no relacionamento, o senhor vai entender muito bem o que eu estou dizendo, facilmente a gente vai encontrar casais discutindo sempre pelas mesmas coisas. Isso significa que eles não aprenderam nada com o erro de ontem. Você vai ver as pessoas cometendo sempre os mesmos erros e chorando pelos mesmos erros e às vezes até entrando em depressão por causa dos mesmos erros. Uhum. Certo? Às vezes até em relacionamento, né? A pessoa fala, nunca mais eu vou ter relacionamento, eu nunca mais vou me relacionar, vou ter amigo, porque aconteceu isso tudo. Então, peraí. O que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com essa dor? Porque a dor também, ela traz, ela nos faz ir para frente, porque é o que eu acho mais interessante, que quando a gente sente dor, certo? Isso é trava aqui na memória, isso grava aqui. Toda vez que você vê aquilo, você vai lembrar da dor que você sentiu, certo? Então, isso é um aprendizado, aceitação. Errei, sei aonde eu errei, não é responsabilidade de ninguém, não posso transferir essa responsabilidade, ela é minha essa responsabilidade. E começa tudo novamente, certo? Se não deu certo hoje, tenta Tá. amanhã novamente. Amanhã pode ser pode não, será um dia melhor sempre, né? Ó, Terá sempre um dia melhor. gente, antes de continuar esse papo aqui, eu quero lembrar vocês que eu tirei os comentários a pedidos, mas mais tarde um pouco eu vou abrir para que vocês façam perguntas e queiram colocar alguma coisa. Então, aguardem, eu só tirei só para não ficar na frente aqui do vídeo, tá ok? Mas daqui a pouquinho você pode questionar, falar, colocar a sua posição, que a gente vai conversar aqui mais um pouco ainda. Então, só retomando aí a fala do Jucimar a respeito disso. Olha, autorresponsabilidade. Né, Jucimar? Eu acho que esse é o termo, né? Autorresponsabilidade. Olha, eu cometi a falha, eu errei. Eu vou ficar morrendo por isso? Não. Não. Eu simplesmente acerto, peço perdão para quem eu tenho que pedir perdão e amanhã toca para frente. Toca para frente. Queridos, não é uma afirmação, eu não tenho elementos para isso, tá? Mas o que eu posso dizer a você? É que se a gente vai errando um pouquinho, vai errando outro pouquinho, vai errando outro pouquinho e não vai consertando essas coisas, daqui a pouco você está num poço e você não sabe nem por que chegou nele. E você fica amargando pequenas situações do dia a dia quando você deveria se perdoar todos os dias. Então, fica outra dica aí. A autorresponsabilidade é assim, eu errei, beleza, errei. Eu e você, nós erramos. Eu erro. Eu não sei você. Eu erro. Então, quando eu erro, eu me responsabilizo pelo meu erro, eu me perdoo e eu continuo caminhando. Né? Porque no outro dia vai ser sempre melhor. Vai ser sempre melhor. E o coronavírus vai passar, não esqueça não, tá? Vai passar e nós vamos estar melhor. É assim. Em Araguaína aí. Isso vai deixar um grande aprendizado. Também. Oi? Vai deixar um grande aprendizado para a humanidade inteira, né? Eu tenho dito, Jucimar, eu tenho dito aos irmãos aqui que quem não aproveitar o coronavírus para aprender, significa que vai ficar reprovado. E quem é reprovado precisa passar de novo pela prova. Eu espero que ninguém queira passar pela prova novamente. Então, quem ficar igual depois do coronavírus é porque não aprendeu a lição. Então, vai precisar se perdoar muito. Viu? Vai precisar se perdoar muito. Vai precisar se perdoar muito. Vai. Mas, continuando aí, Jucimar, além do perdão que a gente deve lançar sobre a nossa vida todos os dias, nós precisamos oferecer perdão para o outro também, né? Agora, tem uma outra faceta disso, que é assim, ainda há pouco você falou dos momentos que a gente percebe, né? Em tempos como hoje do politicamente correto, uma palavra colocada de maneira que a gente, para nós é tranquila, mas para o outro não é, uma brincadeira, uma piada, um apelido, que na minha época tudo era muito comum, hoje a gente já não pode falar mais, mas é ali na hora, é perceptível, né? Mas tem situações que a gente não percebe. Tem situações que a gente não percebe. E o outro se magoou. Eu gostaria de ouvir de você agora, assim, sobre o outro. O outro se magoou e eu não percebi.
como é que o outro deve fazer? Como é que o outro deve reagir? Ficou clara a pergunta? Na verdade, eu vou falar das duas formas, Ok. tá? Que é impossível uma pessoa ela não gostar, ela não se sentir bem com alguma coisa e ela continuar normal. Tá? Ela vai mudar o jeito dela, ela vai ficar indiferente, ela vai ficar sem graça. Se ela frequentava a sua casa, ela vai procurar não frequentar mais. Então agora eu vou partir do princípio primeiro de quem ofendeu, Certo. depois de quem foi ofendido lá, certo? Então, assim, sempre quando notarmos que, como o senhor mesmo disse, às vezes a pessoa, se ela for influente, influente, né? Ela fala pelos cotovelos e às vezes ela faz brincadeiras que tem certo tipo de perfil que não gosta. Por exemplo, eu gosto de falar alto, eu gosto de dar risada. Tem pessoas que ela fica apavorada com pessoa que fala alto, dá risada. Eu gosto de conversar com as pessoas. Vai tão longe essa situação, pastor, porque, por exemplo, eu gosto de conversar com as pessoas colocando a mão, pegando, se Sim. for possível, dar um abraço, dar um beijo no Sinestésico. rosto. Eu sou desse jeito. Existem pessoas que são ofensa para elas. Certo? E às vezes ela se ofende com você porque você pegou nela, no braço dela, você pôs a mão no ombro dela. Então isso já é o suficiente para ela se sentir ofendida. Certo? Então, o que acontece? Quando percebermos que aquela pessoa ela não está do mesmo jeito com a gente, partir, chegar nela e perguntar: te ofendi, aconteceu alguma coisa? Sempre começa esse diálogo, mesmo por mensagem, ou por telefone, ou presencial, sempre dizendo palavras de afeto, de carinho, mostrando para essa pessoa o quanto ela é importante na sua vida, certo? O quanto a amizade dela é importante, o quanto, sabe, estar perto dela é importante. Depois, se você tiver um tempinho, lê lá a carta de Filemon, que Paulo escreveu a Filemon, você vai ver que inteligência dele chegar em Filemon e conseguir o que ele conseguiu, certo? Fazer ele perdoar Onésimo, aquela coisa toda. Então, sempre quando você se direcionar a alguém, se direciona primeiro mostrando a ela o quanto é importante a amizade dela para você, o relacionamento de vocês, o quanto é importante a convivência dessa pessoa no seu convívio. Quando você mostra para essa pessoa o quanto ela é importante no seu convívio, ela desarma, certo? O que não pode acontecer em nenhum diálogo de paz, de perdão, é começar a relembrar hipótese que pode ou não ter acontecido de alguém estar ou não certo ou errado. Então, se você quer fazer paz, se você quer pedir perdão ou liberar perdão para alguém, o importante é tomar essas precauções. Agora, vamos pular para o lado de lá a pessoa que foi ofendida, certo? Essa questão da pessoa que ela é ofendida, normalmente, se ela é um perfil como eu e eu não gosto, eu já vou falar no mesmo momento. Olha, eu não gostei disso, não faz de novo. Eu já vou falar na mesma hora. Já existe 2 outros perfis, certo? Que nós chamamos de conforme estável, que você pode falar o que você quiser para ele, você pode xingar ele, falar o que você quiser. Ele não vai te falar nada. Só que daqui a 100 anos ele está te odiando. Então são aquelas pessoas que elas não falam, mas elas guardam no coração. Para essas pessoas que elas não falam, que imediatamente que aconteceu elas não falam, ter essa ousadia também e dar importância a esse relacionamento, certo? Quando eu guardo isso no meu coração, isso me machuca, e eu não chego nessa pessoa que me ofendeu para dizer para ela isso, eu também não estou dando importância a esse relacionamento. A grande verdade, ou de quem ofende, ou de quem é ofendido, é olhar para o relacionamento. O quanto é importante essa pessoa no seu convívio. Uma coisa que eu falo muito, e eu deixo isso muito claro, não ficar abrindo a caixinha das suas emoções para qualquer pessoa. Deixa essa pessoa entrar no seu ciclo de amizade realmente quando você sentir confiança. Nós vivemos num país, hoje, numa realidade hoje, de pessoas que se traem por nada. Que traem amizade, que traem relacionamentos por nada. Trata relacionamentos como nada. Certo? Eu gosto muito de entender que as minhas amizades, para entrar no meu lar,
para sentar na minha mesa, para almoçar comigo, para jantar comigo, para me apresentar para minha família, para os meus filhos, para minha esposa, tem que ter conquistado o meu coração, certo? Se eu deixei essas pessoas conquistar o meu coração, é porque eu dou muita importância a esse relacionamento. Então, quando eu falo assim, ó, eu vou guardar, eu vou ficar com raiva dessa pessoa, não vou falar nada e vou me afastar dela, eu estou deixando de dar importância a esse relacionamento. Ó, é tão importante porque quando eu trago uma pessoa para o meu convívio, para o meu relacionamento, para o meu campo de amizade, eu já fiz os meus filhos gostarem dessa pessoa, eu já fiz as outras pessoas gostarem dela, e de repente eu me afasto dela e quero que os outros também se afastem. Entende? Então, a primeira coisa que eu preciso olhar eu faço questão que essa pessoa continue no meu relacionamento, então eu preciso avisar ela, eu preciso sinalizar para ela que o que ela está fazendo está me magoando, que o que ela está fazendo está me machucando por dentro. Certo? Então, quando a pessoa que ela é ofendida, ela pela liberdade, pelo carinho, pelo respeito, pelo amor que eu tenho por você, é tão grande esse carinho que você hoje faz parte do meu convívio, faz parte da minha família. Então, por esse motivo, eu queria muito pedir para você que esse tipo de brincadeira, esse tipo de situação me magoa, me machuca. Só para que o senhor possa ter uma ideia, no meu convívio, eu tenho evangélicos e eu tenho não evangélicos, que são amigos muito importantes para mim, que frequentam a minha casa. Só que quando eles vêm dentro da minha casa, eles respeitam, porque eles sabem quem eu sou. Eles querem a amizade do Jucimar e eu quero a amizade deles. Então, se isso, nós entramos nesse consenso, eu sou capaz de fazer renúncias. Sim. Olha, eu não vou fazer isso porque o Jucimar não gosta. Eu não vou fazer isso porque o fulano não gosta. Certo? Eu acho muito importante isso. E quando a Bíblia diz que nós ganhamos, às vezes, as pessoas com o nosso testemunho, ela vem bem a calhar nisso. Eu tenho certeza que tanto eu como o senhor, ou as pessoas que estão participando com a gente, também tem essa mesma forma de relacionamento. Evangélico, não evangélico, seja lá outra forma, né? Qual a importância que se dá nesse relacionamento para a pessoa que foi ofendida? Então, ela não pode se calar. Por amor a esse relacionamento, ela precisa falar, certo? Com jeitinho, com amor, né? Com carinho, né? Sempre levando as palavras de ternura na frente, que eu tenho certeza que desarma qualquer guerra, tá? Perfeito. Qualquer soldado. Perfeito. O tempo passa muito rápido e eu não quero deixar de tocar num assunto aqui ainda, Jacimar. Nós ainda temos aí no máximo mais uns 10 ou 15 minutos, e aí eu vou abrir de novo o comentário aqui, tá? Eu vou abrir de novo o comentário aqui para a gente ouvir. E se alguém quiser alguma pergunta, alguma colocação, está um pouquinho no teu rosto aí, Jucimar, mas vamos levando aqui. E eu quero, vamos lá. Eu quero ler novamente o texto que eu li no domingo e quero ouvir você a respeito, rapidamente. Queridos, o comentário está aberto aí se você quiser fazer uma pergunta ou dizer algo ainda, tá? Lembrando que o Insta tem 1 hora, né, de transmissão e nós estamos chegando lá. Então, fiquem atentos que qualquer instante pode ser que a gente caia rapidão aí. Se precisar, a gente volta um pouquinho. Mas eu não gostaria de deixar de tocar nisso aqui, Jucimar, porque assim, olha, no texto que eu li domingo, e ele é um texto chave sobre perdão, quando Pedro ele pergunta, ele questiona Jesus, ele diz assim: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E Jesus responde para ele: que 7, Pedro? Você precisa perdoar 70 vezes 7. Diga para nós, o que você entende a respeito desse texto aí? Porque eu já falei domingo muito sobre isso aí, mas diz o que você entende a respeito desse texto. Opa! É muito importante esse texto, né? Eu estou de pleno acordo com o senhor. Conseguiu me ouvir bem? Eu estou de pleno acordo, tá? Estou ouvindo bem. Okay. Estou de pleno acordo com o senhor, tá? Eu entendo que quando Jesus disse aquilo para Pedro, ele falou assim: rapaz, esquece esse negócio de 7. Tá? Você tem que perdoar quantas vezes for necessário. No seu relacionamento conjugal, nas suas amizades. É bem aquilo que a gente acabou de comentar, né? Jesus, ele foi, como em todas as coisas de Jesus, né? Esplendoroso quando ele disse isso para Pedro. Pedro, ele tinha uma convicção que
que tinha limite para o perdão, né? Certo? E Jesus, ele tira isso. Se fosse pela conta de Jesus, era 490 vezes, né? Era 490 vezes. Mas Jesus, na verdade, o que ele quis dizer era, não tem limite. Por que não perdoar? Independente disso, é preciso haver o perdão, né? Então, eu entendo da mesma forma também. Então, no teu casamento, nas tuas amizades, nos teus convívios, né, no trabalho, é necessário perdoar. Até porque a própria Bíblia diz que aquele que não perdoa também não será perdoado. Então, não tem como dormir com o não perdão no coração, tá? Tem que perdoar. Eu acho que essa noite ela é uma noite muito propícia para isso, tá? Depois de estar ouvindo isso desde domingo, né? Certo? É um momento muito propício, uma oportunidade muito propícia, até porque a gente não sabe quando será a vinda de Jesus para nós, certo? E nós estamos fazendo essa live aqui, amanhã eu posso não estar nesse mundo mais, e eu vou ter o meu encontro com Jesus sem perdoar. Então, eu entendo que o perdão ele não tem quantidade de vezes, tá? Ele é necessário ser aplicado tanto quantas vezes for necessário. A Vanessa, ela me faz a pergunta de vez em quando, eu gosto de responder ela mais ou menos da mesma forma. Ela fala, meu amor, se você me conhecesse hoje, você casaria comigo de novo? Eu falo para ela assim, olha, eu me casaria com você tantas quantas vezes fosse preciso. Eu me casaria. Aí, Vanessa. Então, eu acho que o perdão é da mesma forma. Saindo do privado agora para o público, viu, Vanessa? Essa declaração de amor aí para o mundo inteiro agora, olha. Que coisa linda. Tá todo mundo sabendo. E o bom, pastor, o bom dela saber disso, é que ela não se aproveita disso. O bom das pessoas saberem que eu estou disposto a perdoar elas tantas quantas vezes for preciso, é que elas não se aproveitem disso. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu sei que ele vai me... Às vezes eu olho para o senhor e falo, eu sei que o pastor vai me perdoar, então deixa eu errar com ele mais uma vez. Eu sei que ele vai me perdoar. É não nos aproveitarmos disso. Perfeito. Jucimar, nós estamos chegando aqui, o tempo está correndo e está chegando ao final. Queridos, eu gostaria que você deixasse o seu coraçãozinho aí. Eu quero agradecer ao Jucimar pelo papo e a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá ok? Lembrando assim, olha, perdoe-se sempre, perdoe aqueles que precisam ser perdoados. Perceba que todo mundo erra, perceba que cada um tem um jeito, ok? Mas a vida continua. E se você aprender a perdoar todos os dias, querido, você vai ter uma vida leve, você vai ficar tranquilo e você vai estar bem. Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer a sua presença. Jucimar, obrigado pelo papo e que Deus abençoe a todos nós. Diz aí, Jucimar. Tamo junto, pessoal. Ainda mais vivendo o tempo em que nós estamos vivendo, tá? É necessário exercitar isso todos os dias. Todos os dias. Sempre que acontecer alguma coisa, coloque o teu coração. Deixa passar. Ou chega para perto, se conserta com a maior mansidão do mundo. Que nós estamos vivendo em dias explosivos, tá? Dias de estupim curto. Por mais que a pessoa tenha inteligência emocional ou maturidade, de manhã ela tá de um jeito. Quando chega no finalzinho do dia, de tantas coisas que aconteceu, às vezes não tá, a maturidade já não funciona. Então precisa ter essa habilidade. Em nome de Jesus, tenha esse entendimento, tenha essa sabedoria, para que você possa todos os dias terminar ele e dizer, o Senhor Jesus é bom. Amém. O tempo Queridos, todo. olha, o tempo todo Deus é bom. Queridos, lembre-se, quantas vezes é preciso perdoar? 7? Não! 1.500, 5.000, 10.000 vezes. Perdoe, libere o seu coração. Tenha uma boa... Figura! Libere o seu coração para que você cresça e fique bem todos os dias. Deus abençoe, uma boa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Jucimar, obrigado. Vanessa e meninos. Glória a Deus. Uma noite abençoada para todos nós. Deus abençoe. Obrigado, Jucimar. Amém. Valeu demais pelo papo.